Dragon Ball FighterZ é realmente o melhor jogo de anime? Seria este o modelo perfeito a ser seguido para os jogos de anime com combate 2D? Nesse vídeo iremos analisar Dragon Ball FighterZ e veremos o que torna esse jogo tão competente e por que a Bandai deveria seguir esse modelo para jogos de luta de anime em 2D. Dragon Ball FighterZ foi desenvolvido pela grandiosíssima Arc System Works e publicado pela Bandai em janeiro de 2018 para Xbox One, PS4, Switch e PC. Dragon Ball FighterZ possui uma história original dividida em 3 arcos principais: o arco do Super Guerreiro, o arco do inimigo e o arco da Android 21. O arco do Super Guerreiro, o jogador começa controlando Goku, que acaba acordando descobrindo que cópias malignas dos Guerreiros Z estão aparecendo em todo o mundo. Um misterioso dispositivo foi colocado nos corpos dos guerreiros, restringindo seus poderes. Então Goku se junta a outros personagens como Bulma, Kuririn para combater essas cópias e descobrir a causa do problema. Eventualmente eles descobrem que uma nova vilã, a Android 21, está por trás dos clones e das ondas de supressão de poder. Já o arco do inimigo, o jogador controla os vilões como Freeza, Cell, Majin Buu, que também estão lidando com as cópias e as ondas de supressão de poder. Os vilões são forçados a unir forças com os Guerreiros Z para enfrentar a ameaça comum. Durante esse arco, Android 21 revela mais sobre os seus planos e sua verdadeira natureza. E por fim, o arco da Android 21. Este arco final foca na Android 21, revelando a sua história e motivação. Ela é um ser criado a partir das células dos Guerreiros Z e vilões, resultando em uma combinação de seus poderes e habilidades. A Android 21 luta contra sua própria natureza maligna, enquanto tenta absorver outros lutadores para satisfazer sua fome insaciável. No final, os heróis e vilões precisam se unir para derrotá-la e salvar o mundo. A jogabilidade de Dragon Ball FighterZ, ela é muito competente. Ela consegue ser simples para quem nunca se aventurou em um jogo de luta 2D nesse estilo e complexa para os jogadores sem vida que gosta de estudar minuciosamente a jogabilidade e seus combos, né? Para fazer aqueles combos infinitos. Meu Deus do céu. O jogo possui os poderes dos personagens e cada personagem tem a sua particularidade, o que faz com que cada personagem tenha sua personalidade dentro do combate. E o mais interessante é que os personagens são muito bem balanceados aqui, e isso deixa todos eles jogáveis na hora da gameplay. Você pode escolher o Kuririn, por exemplo, e lutar contra o Bills, que você vai conseguir jogar sem nenhum problema, diferente de muitos jogos da franquia que são bem desbalanceados. O balanceamento dos personagens é o que faz todos eles serem bem aproveitados sem nenhum problema. Muitos jogos de luta de anime às vezes são inflados de personagens, mas meia dúzia ali é bem quebrado, fazendo com que você use os mesmos personagens sempre. Quem sã consciência usa essa bomba aqui pra jogar no Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3? Ninguém, velho. Ninguém usa isso aqui. E não é à toa que Dragon Ball FighterZ é um título que faz muito sucesso no cenário competitivo. A jogabilidade é boa e intuitiva, e pode ser um pesadelo às vezes se você for tentar jogar no online. Em relação aos pontos negativos do jogo, o modo história de Dragon Ball FighterZ, apesar de apresentar uma história original, ele peca em contá-la. Essa receitinha de bolo de personagens clones corrompidos, pelo amor de Deus, velho, não funciona. Que negócio chato, toda vez a mesma coisa. Quando não é personagem corrompido, é as memórias, revisitando memória. Pelo amor de Deus, vamos inovar. Nossa senhora, negócio ruim. Os roteiristas deveriam ter pedido para, além do Toriyama ter criado a Android 21, ter pedido mais alguns personagens novos aí para ajudar nessa aventura, e teria funcionado muito melhor no quesito a contar história e ter as lutas, e seria muito mais efetivo. Mas mais efetivo que isso é você comprando seus joguinhos eletrônicos e gift cards na nuvem, através do link na descrição aí ou nos comentários fixados. Dessa forma você ajuda o canal a crescer e ainda por cima consegue aquele joguinho supimpeira no precinho. A forma que desenrola o modo história em Dragon Ball FighterZ é péssima. Deveriam ter se inspirado em Mortal Kombat, por exemplo, para ter um modo história mais eficiente no quesito narrativa.
né? A gente tem aquele modelinho de Dragon Ball Budokai 2 em tabuleiro, tem umas lutas aleatórias, sem muita narrativa, com personagens que não falam, os clones zoados, é tenebroso isso daí, pelo amor de Deus. Ô, Bandai, me ajuda, velho. E quando você, numa história, vai introduzir um vilão, ele precisa de, no mínimo, ter capangas. E faltou isso aqui em Fighters. Seu modo história é muito ruim e essa questão dos personagens corrompidos, ela é bem zoada. O modo história, ele fica muito repetitivo no quesito gameplay e faltou muito mais capricho por parte da desenvolvedora para trabalhar melhor esse modo história aí. Dá pra criar jogos de lutas com tramas boas, mas aqui em Fighters o que faltou foi realmente mais personagens para compor toda a narrativa da Android 21. E um jeito diferente de mesclar a história com a gameplay que, putz, velho, esse negócio de tabuleirozinho aí não foi legal. Talvez ter criado alguma coisa ali pra gente explorar. Enfim, daria pra ter feito algo mais eficiente nesse sentido aí. Outro ponto ruim aqui que vale destacar também são as caixas de diálogo, né? Você tem que ficar apertando o X ali pra ultrapassar. Ah, sei lá, podia ter feito mais cutscenes ali, bem elaboradas, pra ficar mais fluido ainda, né? Pra dar um ritmo pro jogo. As DLCs é um ponto muito complicado aqui em Dragon Ball FighterZ. Quando o jogo ele é lançado, ele precisa vir no mínimo completo. Eu acho DLC válida quando ela vem após o lançamento e que traga um excelente conteúdo que dê vida, principalmente para a parte narrativa do jogo. Mas agora, você pagar por personagens que deveriam estar no jogo? Pô, Bandai, tá de sacanagem, velho? O Arc System Works tá de sacanagem também? Ainda mais personagem pago em um jogo pago e que vem a preço cheio. Se é pra ficar comprando personagem, que o jogo seja de graça e os jogadores comprem os personagens. Além disso, os personagens são caros pra caramba. Os personagens estão custando R$20 cada. Isso na Steam, provavelmente nos consoles deve estar muito mais caro. Isso pra mim não tem nem como defender. Acho que deveriam ter feito expansões que agregam para a narrativa e virem esses personagens como bônus. Mas sou totalmente contra ao jogo vir incompleto desse jeito. E tem muita gente que vai estar aí nos comentários falando que é um jogo voltado para o competitivo e dá trabalho de balancear os personagens. Pessoal, é o seguinte, se o jogo está incompleto, nem lança ele. É vergonhoso a quantidade de personagem base disponível no jogo se comparado aos personagens pagos. E isso tá começando a virar regra na indústria de jogos, onde recebemos produtos super caros e ainda incompleto. Isso é inadmissível. Se quer vender personagem, que seja um preço de estourando R$5 e olhe lá. Ou se vai colocar personagem em DLC, se o foco vai ser só os personagens, pelo menos traga um conteúdo que condiz com o valor que está sendo cobrado, o que aqui não é o caso. Outra forma de resolver esse problema seria o jogo base ser muito mais barato, o que também não é o caso. Olha, a dublagem pra mim é a maior burrada de todas. Um jogo de Dragon Ball não ter dublagem é inadmissível. A dublagem faria esse jogo ser 1000 vezes melhor do que ele é. E é uma coisa que eu não ando curtindo muito com a Bandai. Essa inconsistência. Tem jogo que vem dublado, outros não. Eu acho que tem que mudar isso daí. Dublagem em jogo eu vejo como uma obrigação. E na minha cabeça nunca vai fazer sentido, porque o jogo possui o mesmo preço de jogos que vêm com dublagem. Qual é a desculpa? Eu acho que os consumidores têm a obrigação sim de cobrar o mínimo das desenvolvedoras, principalmente de empresas grandes no mercado. A experiência de você jogar um jogo dublado em nosso idioma aumenta e muito a imersão. E acredito pra vocês que Dragon Ball FighterZ dublado daria um gásinho sim a mais no título. Mas vamos parar de falar de coisa ruim, vamos falar dos pontos fortes do jogo, porque nem só de coisa ruim vive Dragon Ball FighterZ. O estilo gráfico de Dragon Ball FighterZ, ele é o mais bonito de todos os jogos de animes e principalmente dos jogos de Dragon Ball. Não tem como, o negócio foi feito no capricho e muito bem feito. Dragon Ball FighterZ pra mim ganha na categoria do jogo mais bonito de anime. E só terá um novo jogo de anime bonito se a Arc System Works fizer algum novo jogo de anime. O detalhe que esse jogo possui e a qualidade visual dele é surreal em tudo. Seus efeitos, movimentos fluidos, o estilo gráfico adotado no jogo, ele é muito caprichado. A inserção do Dramatic Finish é algo supimpeira. Finalizar algumas lutas com personagens que se enfrentaram no anime nos gera recriações de cenas icônicas da obra. E que negócio maravilhoso, é de encher os olhos. Fico imaginando se fizessem uma animação de Dragon Ball nessa pegada aqui. Seria muito interessante, mas acho que em uma possível sequência do jogo poderia ter Dramatic Finish originais. Seria algo novo e que se
se assemelharia a de um Fatality de Mortal Kombat. É legal quando o jogo de luta, principalmente jogos de anime, vem recheado desse jeito, né, com coisas novas aí. Eu acho que seria uma boa adição para uma possível sequência. O mais impressionante aqui em Dragon Ball FighterZ é que a Arc System Works conseguiu fazer com que os principais elementos de Dragon Ball funcionassem nesse estilo de jogo de luta 2D. É fluido, é intuitivo e de fácil aprendizagem. Estou falando com propriedade porque eu não curto muito o jogo de luta 2D, mas Dragon Ball FighterZ, ele tem um molho. Os comandos podem ser simples e ao mesmo tempo complexo, e a variedade de combos que dá pra você fazer é supimpeira. Ele consegue manter os principais elementos de Dragon Ball, principalmente a velocidade em que as coisas acontecem, o dinamismo. Ele é muito presente no jogo. Conseguiram adaptar muito bem para esse estilo de jogo e espero que em uma nova sequência o jogo possa ter as transformações e mais personagens, além de um sistemazinho ali de customização de especiais, de ataques. Eu acho que seria uma adição bem legal ali para dar uma diferenciada no jogo. Um dos maiores acertos do jogo foi ter criado o Android 21. Trouxe um ar de curiosidade para o enredo do jogo, mas pecou muito em construir de forma boa. Mas gostei disso. O jogo fugir do padrão de adaptar toda vez a mesma história já dá um suspiro e isso é excelente. Espero que uma possível sequência possa ter uma atenção melhor no modo história. E na verdade, nem sei se teremos um novo modo história original devido ao Toriyama não estar mais entre nós. E em todas as minhas análises eu canso de falar, os jogos de anime precisam trabalhar melhor em suas narrativas originais, fazer bons jogos que tragam uma experiência agradável. Em relação à interface do jogo, eu achei ela simples e funcional. Temos a barra de Ki, que por sinal carrega bem rápido, e isso é algo que vale muito frisar. O carregamento da barra de energia é fundamental para jogos que usam barra de poderes. Você muda todo o meta do jogo e o dinamismo das batalhas, deixando ela muito mais dinâmica. Em relação aos menus, eles possuem um bom design e uma fácil navegação também, além da barra de vida e de energia ser bem minimalistas e funcionais. A trilha sonora é um ponto extremamente alto, ela é muito bem construída e que dá aquele gás durante a jogatina. Acertaram demais nas trilhas e fica a minha favorita listada, que é a do deserto. Cara, essa trilha é maravilhosa. A música, ela é muito importante para dar ritmo para o jogo, principalmente em jogos de lutas. Acho bacana quando uma música acelerada deixa a gente mais empolgado e acelerado, fazendo com que sua inspiração e empolgação cresça muito durante a jogatina. Em relação à direção de áudio do jogo, ela é muito bem feita. Os sons dos golpes, explosões e efeitos são de qualidade, e acho que Dragon Ball também é áudio. Tem muitos detalhes nos golpes e efeitos bem variados, e é muito interessante quando você realiza algum ataque e o inimigo está defendendo, você escuta um golpe mais abafado e seco. Além disso, o som dos golpes ajudam a dar peso e impacto para cada golpe desferido no adversário. Isso daí é muito bom. A direção de áudio do jogo está de parabéns. É muito bem feita e bem construída mesmo. Dragon Ball FighterZ é o jogo de luta de anime definitivo. Ele é bem acima da média e eu acho que a Bandai deve encomendar ou licenciar mais títulos com a Arc System Works. Imagina One Piece, Naruto e até mesmo um Jump Force feito pela Arc System Works. Espero que essa desenvolvedora não se limite a apenas Dragon Ball e que possa abraçar novas franquias de anime. E sério, precisamos de mais jogos de anime que possuem uma boa qualidade, diferente dessas cópias de Xenoverse com qualidade duvidosa. Eu estou ansioso demais para ver isso acontecer, e se você quiser ver mais análises de jogos de anime, eu vou deixar aqui essa playlist supimpeira dos jogos de Dragon Ball e dos jogos de Naruto também, que estou analisando aqui no canal. Dá uma conferida lá que tá bem bacana, e se você é novo, seja muito bem-vindo, e se inscreva, deixa esse like supimpeira que ajuda a gente demais, e até a próxima.